Negocie Bitcoin e altcoin sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Gabriel Breto, Cripto na Rotina, e nesse vídeo eu vou explicar como o Uruguai ele pode ser um país bem interessante para você. E você vai conseguir viver sem impostos, isso mesmo, 0% de imposto lá no Uruguai. A gente sabe que hoje o presidente atual do Brasil é um presidente de esquerda e o pior possível, né? O Lula, o presidente. Então não precisa falar mais nada. O que a gente está vendo é somente gasto do governo, está gastando pra caramba, e é assistencialismo barato, né? Populismo, isso tudo custa muito caro. Então, a gente sabe que é aumento de imposto, né? Tradução de um governo de esquerda, especialmente o PT, é um aumento de impostos. Lá no Uruguai, a gente tem uma estabilidade política e econômica muito melhor. Eu vou até botar um trechinho do presidente do Uruguai falando um pouco sobre a questão da Venezuela. Conforme a gente sabe, o Lula estendeu o tapete vermelho, né, para o ditador da Venezuela. E o presidente do Uruguai, não, ele falou realmente a verdade. Fica aí na tela aí para você ver. El Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminar hacia una democracia plena que claramente hoy no la tiene. O que a gente está vendo é fuga de capital da Argentina, do Brasil, de vários países daqui da América do Sul e até mesmo fora aqui das Américas, né, o pessoal da Europa também, indo para o Uruguai, conforme você está vendo aí na sua tela também. A gente consegue ver que milionários, né, pessoas que têm bastante dinheiro, estão saindo, né, de países que tributam mais essas pessoas. Porque o governo ele realmente ele acredita, né, que se ele taxar as pessoas, né, os milionários, pessoas que têm muito dinheiro, elas vão ficar e vão pagar o imposto de boas, né? Não, normalmente quando elas ficam, elas repassam esses impostos dos produtos e serviços que elas vendem para o consumidor, então tudo fica mais caro, ou elas saem do país e aí ficam milhares de pessoas desempregadas, né? Esse é o resultado. E o Uruguai, ele vê essa questão, né? Países vizinhos fazendo merda, como a Argentina e o Brasil, o que ele faz? Ele está sendo esse porto seguro, né? Ele está atraindo capital. Da mesma forma como o El Salvador, ao adotar o Bitcoin, está sendo um porto seguro na América também, o Uruguai também está sendo esse porto seguro. É importante também eu frisar que o Uruguai ele não é considerado um paraíso fiscal, então ele não tem aquele bullying que paraísos fiscais têm. Para você conseguir um documento uruguaio, que é como se fosse a nossa identidade, que isso vai te permitir usufruir dos serviços públicos de lá, vai te permitir alugar uma moradia lá no Uruguai e diversas outras coisas também. Para você fazer esse documento uruguaio, você vai precisar do seu passaporte ou RG, certidão de nascimento ou casamento apostilada, certidão de antecedentes criminais dos últimos 5 anos, com não mais do que 90 dias de emissão, carteira de vacinação brasileira e uma foto de passaporte. Rendas ganhadas dentro do Uruguai pagam imposto. Ou seja, você está lá no Uruguai, você é um contratado de uma empresa lá do Uruguai, ou você presta serviços ali, você faz uma consultoria, você é um freelancer de desenvolvimento, designer gráfico, enfim, você está dentro do Uruguai, presta serviços lá no Uruguai, você tem um imposto, rendas vindas do exterior igual a zero, exceto juros e lucros, porém, tem um porém que é muito bom. Você está lá no Uruguai, vende para brasileiros, vende para outros lugares, você não recebeu de uruguaios, zero, você não paga imposto. E juros e lucros, que seria ali o ganho de capital, e nesse caso aqui juros seria você investe em ações americanas, por exemplo, através de uma conta que você abriu com o seu documento uruguaio. Você teria que pagar impostos, só que durante 11 anos você vai ficar isento desse pagamento. Então você vai poder fazer o seu ganho de capital de cripto e de outros investimentos sem pagar imposto durante 11 anos e dividendos também, nesse caso aí, os juros, né? E de outras coisas também envolvendo juros. Mas o que normalmente você está buscando, né, é dividendos e ganho de capital, 11 anos isento e depois, né, você vai pagar 12%. Que é melhor do que o Brasil, inclusive, né? Mesmo depois que essa isenção acabar, ainda assim é muito bom. Então isso incentiva as pessoas a irem morar lá no Uruguai, tá? E trazerem o seu dinheiro para o Uruguai. Porque se você não é tributado de rendas vindas do exterior, esse dinheiro que você ganhou lá no Uruguai sem pagar o imposto, você vai consumir lá no Uruguai. Então é um governo inteligente, um governo que quer atrair capital para o seu país, né? Não tributar as pessoas excessivamente, que é o que está acontecendo no Brasil, inclusive, e as pessoas estão indo embora com o seu dinheiro, né? Então, isso é uma forma de atrair capital para o seu país se tornar cada vez mais rico, né? Que é o que o Uruguai está fazendo. 0% de imposto sobre bens no exterior. Então, por exemplo, você tem uma casa no Brasil, você não vai pagar imposto morando no Uruguai sobre essa casa. Tá? Se você não deu sua saída definitiva, provavelmente você vai pagar
do Brasil, tá? Então é importante, se você for sair do Brasil, você dê saída definitiva, caso você for morar no Uruguai, se você decidir isso, né? E não tem imposto sobre herança também, que é muito bom. Então já deu pra gente ver aqui que você só vai ganhar, você só vai pagar imposto sobre rendas que você ganhou da fronteira do Uruguai para dentro, né? Da fronteira do Uruguai para fora você não paga imposto. E você tem isenção de juros e lucros. Depois de alguns anos você vai precisar pagar. Mas ainda assim é uma taxa aceitável, tá? 12% é aceitável em vista do que a gente tem, por exemplo, em outros países, inclusive o Brasil. Bens no exterior não vai pagar nada e herança também não vai pagar nada, tá? Inclusive, se você quiser, eu posso trazer uma comparação entre o imposto do Brasil e do Uruguai em todos esses segmentos, tá? Esse vídeo eu vou falar exclusivamente do Uruguai, mas eu posso fazer esse comparativo também para você ver se faz diferença ou não, tá? Essas isenções do Uruguai. Então vamos lá. Traduzindo, né, como que funciona o imposto lá no Uruguai. Diferente do Brasil, que você tem que declarar tudo, lá no Uruguai, se você não precisou gerar imposto, ou seja, se você não vai ter que pagar imposto, você também não precisa declarar no imposto de renda. Diferente do Brasil, que eu preciso declarar tudo que eu tenho, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil, cripto, eu preciso declarar ações no exterior, eu preciso declarar tudo. No Uruguai, não. Se não gerou imposto para pagar, você não precisa declarar. Então, você tem essa questão da privacidade muito melhor, né? Porque se você declara tudo ali no seu imposto de renda, aqui no caso no Brasil, quem garante que essas informações não vão vazar? Então, às vezes, é uma questão de privacidade mesmo, né? De você não querer declarar suas informações. Mas no Brasil, você não tem para onde correr, você precisa declarar tudo, né? E não tem imposto sobre aposentadoria também, o que é muito bom. E você tem um imposto de aluguel de imóveis no Uruguai de 12%, que ainda assim é mais baixo que no Brasil. Se você for recolher ali o Carnê-Leão, é 27,5%. Né? Tem algumas formas que dá para pagar menos, mas no geral a maioria das pessoas, né, paga ali o Carnê-Leão, que é 27,5%. Então cai consideravelmente também caso você tenha um imóvel no Uruguai e coloque ele para alugar. E também tem o regime de zonas francas, que são regiões onde você vai pagar 0% de imposto na sua empresa. Se você tem uma empresa de produtos, você precisa ter ao menos 75% dos funcionários uruguaios e serviços, ao menos 50% dos funcionários uruguaios dentro dessas zonas francas. Se você preencher esses requisitos, você não paga nada tendo uma empresa lá no Uruguai também. Então dá para ver que o regime de impostos no Uruguai ele é extremamente interessante e, caramba, deu muito trabalho fazer toda essa pesquisa, então eu nem costumo pedir muito nos vídeos like, inscrição, compartilhamento, essas coisas, porque eu sei que se você gostou do vídeo, você vai fazer, eu não preciso ficar pedindo. Mas deu um puta trabalho para reunir essas informações, então se você puder dar essa moral aí pro canal, tá? Então, em termos de impostos, são isso. Dá para ver que é muito interessante, tá? E eu vou falar os pontos negativos do Uruguai também daqui a pouquinho, tá? Então, continua assistindo. Esses são os pontos positivos, né? Deu para ver que, comparando com o Brasil, o Uruguai realmente é um paraíso. Como se fosse um paraíso fiscal, não é considerado, mas é um paraíso, né? Em termos dessa parte fiscal. E o Brasil é um inferno fiscal, né? É realmente muito complicado você cumprir todas as obrigações com a Receita no Brasil, porque é muita lei, é muita burocracia, né? E você não tem privacidade nenhuma, né? Então tem esse ponto também. E para você usufruir de tudo isso, você não pode morar no Brasil e usufruir desses benefícios lá do Uruguai, porque ele vai te dar esses benefícios se você for lá, se você alugar uma casa lá, se você consumir lá no Uruguai, ou seja, você está trazendo o seu dinheiro para o país e vai usufruir do país, você vai aproveitar o país, você vai pagar as coisas lá no Uruguai, né? Então esse é o benefício que ele está te dando. Ele está te dando várias isenções, um sistema ali fiscal muito bom, muito melhor do que o do Brasil. Só que, já adiantando um ponto, você não pode ficar aqui no Brasil e usufruir de todos os benefícios de lá. Você tem que ir para lá, tá? Então, falando sobre o primeiro ponto negativo do Uruguai, é esse. Você precisa ir morar lá no Uruguai. Você precisa ter essa condição. Eu vou falar se vale a pena ou não, tá? E para quem vale a pena. Então, continua assistindo. Para você aproveitar todos esses benefícios que eu falei, você precisa ser um residente fiscal lá no Uruguai. Você tendo o documento, você tem um documento, você tem a capacidade de alugar uma casa, de usufruir os serviços públicos do Uruguai, de morar lá no Uruguai legalmente, tá? Mas para você ser residente fiscal, você tem que cumprir algumas coisas. E eu coloquei os dois principais. Tem mais um outro modelo, só que ele é muito mais caro, então ninguém que está vendo esse vídeo, eu acredito,
tem condições. Então são esses os dois principais modelos para você ser considerado um residente fiscal do Uruguai. E qual que é a diferença? Você vai responder ao fisco de lá, você não vai responder à Receita Federal, né? Você vai responder ao fisco do Uruguai, porque você está morando no Uruguai, você não está mais, digamos, morando no Brasil, tá? Então você precisa preencher. Tem duas formas, tá? Ou você vai ficar mais de 183 dias no Uruguai, não precisa ser corrido, você pode ir e voltar, tá? Não precisa ser corrido, mas você tem que ficar mais de 183 dias no Uruguai dentro de um ano, tá? Ou investimento em um ou mais imóveis de mais ou menos uns US$ 500.000 e 60 dias por ano no Uruguai. Então, o custo que você tem que pensar nisso é custo de dia a dia mesmo, alimentação, aluguel, transporte, essas coisas. Se você trabalhar, sei lá, em uma empresa do Uruguai ou enfim. Então, são esses os custos, tá? Ou você vai fazer um investimento em um ou mais imóveis de mais ou menos ali uns US$ 500.000. É porque é em peso uruguaio, então não tem ao certo aqui, mas dá mais ou menos isso, tá? No mais atualizado que eu pesquisei, mais ou menos uns US$ 500.000, que botando o dólar a R$ 5 dá 2,5 milhões ali, mais ou menos, tá? Então é uma grana, né? Mas se você tiver esse dinheiro, você consegue ali fazer esse investimento no imóvel e você só precisa ficar 60 dias por ano no Uruguai. Então cai bastante, né? Então nesse sistema aqui, você vai poder ficar no Brasil e vai lá, passa umas férias no Uruguai. Basicamente é isso. E no outro você vai ter que basicamente mudar para o Uruguai, né? Porque mais de 183 dias no Uruguai é mais de 6 meses aí no país. Então você vai ter que transferir tudo que você tem para lá. Basicamente é isso. Então nesse primeiro modelo você iria dar a saída definitiva do Brasil e iria mudar para o Uruguai, tá? E no segundo você pode continuar no Brasil, mas você precisa ter grana, né? Porque realmente não é barato, né? Você ter ali mais de 2,5 milhões, fora que você, enfim, vai precisar viajar para o Uruguai e tudo mais. Então essa alternativa aí é legal para quem já ganhou muito dinheiro com cripto ou com alguns outros investimentos, tá? Então para quem que vale a pena, tá? Dando a minha opinião sincera. O primeiro modelo de você ficar mais de 183 dias no Uruguai vale a pena se você for trabalhar no Uruguai, só que aí você vai ter um imposto para algumas coisas, então você tem que ver se vale a pena ou não. Lembrando que o salário mínimo do Uruguai ele é maior do que o do Brasil, então se você conseguir trabalhar em uma empresa de lá, pegando com a qualidade de vida que você vai ter lá também, que é superior ao Brasil, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, você vai ter mais segurança, vai ter um país mais agradável, apesar de ser um pouco mais frio do que a maioria do Brasil, mas se você gosta do frio, pode fazer sentido também. Mas você tem que considerar isso. E se você, por exemplo, está no Brasil, beleza, você trabalha de home office e você vai para o Uruguai, você tem que fazer essa conversão. Lá eles utilizam peso uruguaio e dólares. Real é um lixo completo lá, não vale nada. Então você tem que ganhar um salário bem interessante para fazer sentido, tá? Para você ir para o Uruguai. Eu acho que uma pessoa sozinha, para você se mudar, você que chutando, tá? Não estou fazendo contas aqui, né? Eu posso fazer isso num outro vídeo, né? Se vocês quiserem, né? De custo de vida e tal, né? Uma média. Mas você que é sozinho, não tem mulher, marido, filhos e tal, você que é sozinho, teria que estar ganhando ali, acho que uns 15 mil, 20 mil reais para você conseguir ter uma qualidade de vida legal, ok, viver lá tranquilo, né? Sem passar muito aperto. Acho que abaixo disso você estaria passando um pouco de, assim, não vou falar dificuldade, mas você viveria bem básico e talvez não moraria na capital, você teria que ir para o interior e tal. Então, uma pessoa ali que ganha uns 20 mil reais, trabalha de home office, ela quer sozinha, vale a pena ir. Se junta o casal, eles ganham ali uns 30, 40 mil reais, talvez dá para ir o casal também, né? Com filhos, talvez uns 50, 55 mil reais mensal isso, né? Para você ir e poder viver. Eu ganho meus reais, mas tranquilo, dá para mim ir. Aqui na conversão eu consigo viver lá no Uruguai. E aí você vai ficar até mais de 183 dias lá, que não vai fazer sentido você ficar indo e vindo, né? Vai ser bem caro, né? A não ser que você tenha uma casa que você já tem no Brasil e tal, então você não vai precisar, digamos, ficar pagando o aluguel duplo e tal. Então, nesse caso, valeria a pena. E aí, o segundo caso, né, valeria a pena se você tem muito dinheiro, se você puder comprar imóveis no Uruguai, gastar mais de 2 milhões de reais em imóveis no Uruguai, fica 60 dias. Então, você passa umas férias no Uruguai, garante seu benefício fiscal aí e você pode ficar no Brasil tranquilamente.
né? Então, as alternativas ali, né? Então, considerando, né, o regime muito legal aí do Uruguai, tá? Vale a pena se você está ganhando bem ou ganha em dólar, em euro, moeda forte, né? Aí você pode ir sim. Se você está nesse ponto de ganhar muito dinheiro em reais, ou você já ganha em dólar e euro um salário legal aqui no Brasil, você tá trabalhando de home office, e principalmente se você tem investimentos no exterior, criptomoedas, né? Esse tipo de coisa, você quer fazer o seu cash out, ou seja, sua venda, sem pagar imposto, e também quer colocar esse dinheiro para render, talvez em REITs ou em ações americanas ou de outras bolsas também, porque o Uruguai ele é bem aberto, né, a outras moedas, é uma opção muito boa, tá, para você ir morar no Uruguai. Para você faz sentido. Agora, se você ganha pouco dinheiro hoje, não tem renda dolarizada ou em moeda forte, você ganha ali 5, 6 mil, botando um salário que é alto no Brasil, mas que para lá não vale muita coisa. Nesse caso aí não vale a pena, tá? Então, um ponto que é legal, que você pode colocar talvez como uma meta, é chegar no segundo aí que eu falei, né? Investimento em um ou mais imóveis, mais US$ 500 mil ali, que seria, né, esse investimento, e aí 60 dias por ano. Mas vai demorar, dependendo do dinheiro que você tem, vai demorar um pouquinho, né? Mas são as duas formas principais aí para você virar residente fiscal do Uruguai e viver uma vida sem impostos, sem precisar ficar declarando tudo igual aqui a Receita Federal pede, esse inferno fiscal que é o Brasil. Então, são as alternativas, tá? E aí, falando sobre empresas, você que tem uma empresa no Brasil, coloquei aqui, tem vários tipos de empresas, mas eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o Simples Nacional, como se fosse o Simples Nacional do Uruguai. Eu acredito que se você tem uma empresa, provavelmente a sua empresa é do Simples, se você está assistindo esse vídeo, tá? Então lá não se chama Simples Nacional, Simples Nacional é o nome do Brasil. Lá se chama SAS, que é Sociedade Simplificada na tradução. E tem alguns pontos que são interessantes. Primeiro, que faz a separação do patrimônio de pessoa física e jurídica. Então, caso, por exemplo, você seja processado na sua pessoa física, os seus bens da pessoa jurídica eles não são afetados. Então, isso é um ponto muito bom. Demora mais ou menos uns 10 a 15 dias para ficar pronta a sua empresa. Primeiro, né, você precisa ter o documento, tá? Antes de fazer uma empresa, então o primeiro passo é providenciar o documento, tá? E o imposto ele é de 12% sobre o faturamento bruto. E aí você vai ter que gastar aí mais ou menos uns US$ 1.500 para poder criar essa empresa. Só que aí tem um ponto interessante que vendas fora do Uruguai você não vai pagar imposto, né? Isso se a sua atividade for no Uruguai, ou seja, você está morando lá no Uruguai, você é um residente fiscal de lá, com aquelas regras que eu te falei, e aí você vende para brasileiros. Vamos colocar que você tem uma consultoria, você é um designer gráfico, enfim, tem vários serviços aí que dá para fazer remoto. E aí você vende para brasileiro, você não vai pagar imposto, você vai pagar 12% sobre o faturamento bruto para vendas que você realizar para uruguaios, dentro da fronteira, né? Dentro do Uruguai, né? Fora da fronteira não paga imposto. Então esse é o ponto legal aí da SAS. Se seus clientes são de fora do Uruguai, pode sim fazer bastante sentido, mas para isso você tem que estar morando no Uruguai, sendo residente fiscal do Uruguai também, para aproveitar essa vantagem aí do Simples Nacional, entre aspas, aí do Uruguai, que é o SAS. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. O Uruguai ele tem a questão de tributação para rendas que são dentro do Uruguai, rendas fora do Uruguai, tem isenção, tirando lucros e juros, né, que você tem ali uma isenção de 11 anos, depois você vai pagar 12%, que é muito bom ainda, né, 12%, olhando cenários, por exemplo, daqui do Brasil. Você consegue ter uma empresa sem impostos se você não vender para uruguaios também. E tem várias vantagens que eu falei nesse vídeo, mas você precisa levar em conta que você vai precisar ir para o Uruguai, você vai precisar morar no Uruguai. Se você tiver mais de 2,5 milhões, né, mais ou menos na cotação $5 aí que eu estou fazendo, você pode comprar um ou mais imóveis lá, ficar 60 dias e você consegue aproveitar todos os benefícios, né, de ser um residente fiscal lá no Uruguai. Então, sim, vale a pena para certos tipos de pessoas. Para outras pessoas que ainda não estão nesse nível, digamos, para conseguir morar lá no Uruguai, ficar vários dias lá, ou então para fazer um grande investimento assim, vale a pena talvez ficar no radar e se um dia você tiver essa condição, você aproveitar, principalmente para você que investe em cripto, você que investe em ações, investe em mercados que são fora do Brasil, né, e que estão naquela lei de offshores, por exemplo, que você está sendo extremamente prejudicado, né, imposto de 15%. Então, no Uruguai, tem a possibilidade de você ficar vários anos
pagando 0% de imposto sobre tudo isso, né? Então, vale sim a pena. Você vai precisar ir no Uruguai, você pode começar o processo aqui no Brasil, falando sobre o processo de tirar o seu documento, você pode começar aqui no Brasil, mas para pegar o seu documento você vai precisar ir para Montevidéu, tá? E aí vale, se você está nesse nível já que vale a pena mudar para o Uruguai, já vale a pena você dar uma olhada sobre custo de vida, né? Tanto em Montevidéu como em outras cidades também. Custo de Montevidéu, de Punta del Oeste, que são cidades mais famosas do Uruguai, vai ser consideravelmente maior do que cidades mais no interior. E como que eu tiro meu documento uruguaio? Beleza, você viu o vídeo, achou interessante, talvez está no seu momento já. Como que você faz para tirar? Primeira coisa, você vai precisar acionar uma empresa que faça esse serviço de consultoria para você, para te ajudar na sua situação específica, tá? E eu tenho um contato, eu vou disponibilizar gratuitamente aí, tá? No comentário fixado. Não ganho absolutamente nada por essa indicação, mas é uma pessoa que eu já fiz uma cotação e que se eu for fazer o meu documento uruguaio, eu vou fazer com ela, que é a Rafaela. Tem um canal no YouTube, inclusive, né? Trabalha aí no mercado cripto também. Então é um contato que eu vejo que é um contato de confiança para poder passar aí para vocês. Vou deixar aí no comentário fixado. Entre em contato com a Rafaela, fala da sua situação. Pode falar que você viu o vídeo aqui também, tá? Basicamente é isso. Ela vai te passar o valor, vai te passar um prazo aí para você poder ir para Montevidéu para tirar o seu documento. E aí você, pegando tudo que você aprendeu nesse vídeo aqui, se tiver no seu momento, você pode viver sim uma vida com 0 impostos. Declaração de cripto é com a Blue Crypto. Usando o cupom Gabriel, você economiza 10% em todos os planos e ainda consegue pagar com Bitcoin e altcoins. Link no comentário fixado.